Romanos capítulo 8, versículos de 1 a 11. Na semana passada, retrasada, nós estivemos falando de capítulo 8, versículos de 1 a 4. E nós vamos dar sequência a esse texto, talvez voltando um pouco em algumas questões, mas chegando até o desfecho final, que está ali no versículo 11, né, dentro daquilo que é proposto. Uma vida pelo Espírito, e esse é o ponto que nós vamos lidar. Viver sempre é muito bom, poder acordar, como diz a canção, ver o dia brilhar. É algo surpreendente poder contemplar a criação de Deus e tudo que lhe rende glória. E definitivamente nós não temos nada melhor a se comparar com a vida. Viver é bom, sempre é muito bom. Mas uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus é uma vida melhor ainda do que viver. E esse é o ponto que eu quero chamar a atenção, que viver não é apenas uma vida, como nós já temos aqui, na sua totalidade, muito boa, mas viver sob a direção do Espírito Santo de Deus é viver em concordância com o seu Criador, é viver em concordância com o Deus Todo-Poderoso, é viver em concordância com o Senhor. Logo, essa perspectiva que Deus tinha em mente na criação, ela foi rompida, ela foi quebrada, quando o pecado entra no mundo, quando o pecado invade e faz com que este homem venha viver uma vida completamente distante, separada da pessoa de Deus. Em vez de gozar da liberdade do amor de Deus, ele agora goza da separação e da ira de Deus. E é esse o ponto que Paulo começa e trabalha no livro de Romanos. O problema que o pecado trouxe. Vimos, então, nos textos anteriores, que Paulo vai construindo a maneira muito clara de ver como que Deus veio intervindo, como que o pecado manchou e como que trouxe consequências desastrosas sobre a vida da raça humana, e sendo essa única forma do homem viver longe e distante de Deus, era preciso que Deus fizesse algo, já que o homem, por si só, não teria condições alguma de se aproximar de Deus. Bom, dentro do livro de Romanos, até o capítulo 8, nós vemos exatamente essa crescente. O homem separado de Deus, entregue aos seus pecados, capítulo 1. O homem tendo ali a questão da lei colocada, capítulo 2, a lei da consciência. Capítulo 3, separado de Deus. Capítulo 4, a imputação da justiça de Deus. E é interessante porque no capítulo 5 nós vamos ver esse homem encontrando a justificação. E quando ele encontra, alguns resultados glamurosos, vamos dizer assim, acontecem na sua vida. Bom, diante de tudo isso, a ação de Deus é muito clara, porque ela acontece em três ações. Primeira, ela acontece por meio da substituição. Jesus toma o meu lugar, Jesus toma o seu lugar. Segundo, ela acontece pela redenção. Jesus paga por nós. Terceiro, ela acontece pela reconciliação. O Senhor Jesus estabelece, abre o caminho para nós vivermos uma vida em concordância com a pessoa de Deus. É interessante quando nós olhamos por esse prisma, porque a gente começa a perceber de que agora nós temos condições de viver uma vida que agrada ao Senhor. Outrora nós não tínhamos, vivíamos distante. Mas agora, uma vez alcançados, uma vez libertos, uma vez livre do pecado, nós temos total condições de viver uma vida que venha agradar ao Senhor. E tão somente uma vida que venha fazer jus àquilo que Ele estabeleceu. Bom, temos então a condição ideal para vivermos essa novidade de vida, tantas vezes defendida e falada pelo apóstolo Paulo. O ponto que nós precisamos trazer à memória e refletir é: temos nós vivido essa novidade de vida? Temos nós vivido essa vida no Espírito? Já uma vez que entendemos as condições necessárias, e eu quero apresentar pelo menos 3 razões pelas quais você pode viver uma vida alicerçada, direcionada, norteada pelo Espírito Santo de Deus. A primeira delas é que você, como nós já falamos, e nós vamos passar então correndo por esse texto, é o capítulo 1, versículo 1, versículo 4 de Romanos 8. Você vive uma vida sem culpa. Você vive uma vida sem estar preso e cativo sobre as circunstâncias daquilo que a lei veio fazer. Ela veio te condenar, ela veio fazer com que a sua vida, ela andasse completamente longe do querer de Deus. E isso trazia um peso infernal, um peso grande.
Porque a gente não consegue agradar a Deus. Paulo, então, vai chamar a nossa atenção. Nós estamos livres da lei do pecado, isso é, estamos livres da opressão, da escravidão do pecado, livres da culpa e da obrigação da lei. Dentro desse texto, eu quero só voltar um ponto. No versículo 1, capítulo 8, na versão corrigida, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Na versão atualizada, diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tanto a versão atualizada, quanto a versão NVI, a NVI, nós temos a seguinte descrição: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você percebe, ao final do texto da corrigida, que tem um acréscimo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo alguns comentaristas, esse acréscimo se dá por uma repetição do versículo 4. Então, segundo alguns manuscritos, bem antigos, alguns deles vinham esse acréscimo e alguns outros não vinham. A corrigida, então, entende, a tradução dela é feita palavra por palavra, ela acaba fazendo, então, a tradução disso. Não está ligado à questão do catolicismo ou qualquer outra questão, mas está ligado a uma questão de manuscrito, e alguns entendem. Como a NVI, a atualizada, a NVT, elas são feitas em cima de alguns textos chamados de melhores textos, ou seja, algumas traduções melhores. Então, nesse sentido, elas acabam se apoiando nas suas traduções, em vez do texto Receptus, que é corrigida. Voltando, então, para o nosso texto, Paulo, então, descreve o seguinte: olha, e vale a pena, antes de mais nada, que Paulo não está dando uma obrigatoriedade, ele está aqui trazendo uma afirmação, como nós vamos ver no versículo 4. Nós estamos livres, então, da lei, estamos livres da carga pesada, estamos livres de tropeçar, estamos livres de caminhar de uma situação a qual o Senhor Deus venha colocar um fardo por nós por conta da lei. Apesar de estarmos livres disso, Satanás, o mundo, a própria humanidade ainda pode levá-lo a tropeçar. Ou seja, você ainda pode cair. Porém, você não pode ser controlado, você não pode ser destruído, porque você está em Cristo Jesus. E a própria vida do Cristo habita em você. E essa é a questão que o apóstolo Paulo vai defender nesse texto. Você é diferente agora, não porque você é mais bonito. Você é diferente agora porque Cristo Jesus habita em você. E o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus está em você. É por isso que você tem condições de vencer. É por isso que não existe mais essa culpa diante de você. Outra questão que o apóstolo Paulo nos chama a atenção é que nós estamos livres também da morte. Não da morte física, mas da morte eterna e da morte espiritual. Efésios capítulo 2 nos chama a atenção: e vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. O pecado trouxe separação, mas a graça de Deus trouxe aproximação. O pecado nos trouxe condenação, mas a graça de Deus nos trouxe absolvição, nos tornou próximo do Senhor. De maneira que estar no domingo de manhã, cultuando ao Senhor, buscando ao Senhor, não é porque você é religioso, não é porque você cumpre rigorosamente tudo aquilo que é exigido por lei ou alguma coisa parecida, é porque você entendeu e compreendeu de que agora você tem oportunidade de liberdade de adoração ao Senhor. Então, sempre quando tiver oportunidade de adorar, eu estou lá. Sempre quando tiver oportunidade de estar na presença do Senhor, eu estou lá. Sempre quando tiver oportunidade de estar reunido como igreja, eu estou lá. Por quê? Porque agora eu tenho essa liberdade, eu tenho essa disposição em querer agradar o meu Deus. E é nesse ponto que o apóstolo Paulo chama a nossa atenção, chamando e cravando para a gente o seguinte: nossa culpa e o nosso fardo foi levado por Cristo. Jesus assumiu o lugar que era meu. A ação melhor explicada por Hendrickson, um comentarista, diz assim: isso significa que os pecadores jamais se salvarão e que o plano de Deus elaborado antes da fundação do mundo não se irá concretizar? Claro que não. Pois, ó glorioso divino amor, ó que lei foi incapaz de realizar, Deus realizou. Foi Ele quem, ao enviar o seu Filho ao mundo para morrer pelos pecadores, satisfez as exigências da justiça, colocando assim os pecadores em liberdade e enchendo o seu coração de amor por Deus e um desejo de fazer a sua vontade, movidos por gratidão.
Esse tem sido o ponto que eu tenho defendido dentro do texto de Romanos. Você e eu temos que estar aqui não por obrigação, não porque nós somos Caxias, não porque agora pesa sobre nós um peso muito grande, muito pelo contrário, nós estamos aqui por gratidão ao Senhor. O Senhor Deus fez algo pelas nossas vidas, e independente se temos uma placa, independente se temos um pastor, independente se temos uma igreja, a nossa vida lá fora, e aonde quer que seja, vai ser uma vida que vai agradar ao Senhor. Por quê? Porque eu tenho condições cabíveis, o Senhor Jesus na minha vida. Ele assumiu o meu lugar, Ele assumiu o teu lugar. Ele assumiu a cruz do Calvário. Aquele lugar de condenação, aquele lugar de juízo, aquele lugar que apontava-se para você e dizia, você é culpado, Jesus assumiu. E agora, segundo Paulo aos Romanos, capítulo 4, verso 8, não imputou sobre nós a dívida, o crédulo da dívida. Muito pelo contrário, Ele tirou de nós e nos trouxe o crédito da dívida. Ele colocou sobre as nossas vidas todo o lucro que nós poderíamos ter. Você talvez esteja se perguntando, o que eu faço com isso? Com essa mensagem toda. Paulo, então, vai nos dar algumas razões. Porque agora, livre da opressão, livre da culpa do pecado, livre de uma situação, você agora pode andar, você pode viver de uma maneira que, de fato, venha agradar a Deus. E aí vem o versículo 4. Não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Como eu já explicado acima há pouco, né, o versículo 4 acaba sendo uma repetição no versículo 1. O estilo de vida mudou. Por que mudou? Porque você entendeu e você compreende o que Jesus Cristo fez por ti. Não está aqui agora chamando a atenção para uma admoestação. Ou seja, você tem que fazer, você tem que corrigir, você tem que andar, você tem que fazer isso. Não é mais essa questão da obrigatoriedade. Mas Paulo está afirmando. Vocês agora são pessoas que andam segundo o Espírito de Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em vocês. Está na vida de vocês. Isso torna possível viver uma vida que agrada, não uma vida que desagrada. Isso torna possível viver uma vida que realmente venha satisfazer os desejos do Senhor Deus. Veja o versículo 3. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, não que andássemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 5, porque os que, segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que, segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Paulo avança para um segundo estágio. Paulo descreve uma segunda situação. Bom, temos então a certeza, não temos culpa, não temos mais nada que venha nos acusar. Mas preciso saber de algo. Uma vida no Espírito é viver sob o controle do Espírito. Uma vida do Espírito é viver em torno do Espírito. Uma vida no Espírito é viver uma vida que realmente tenha o Espírito como a pessoa cerne, a pessoa central. Como nos filmes nós temos o protagonista, o ator principal, no viver no Espírito, o Espírito Santo de Deus é o ator principal. Você torna-se secundário. Você abre mão de si mesmo, você se nega para que o Espírito Santo de Deus viva. E aí Paulo vai descrever exatamente isso em duas situações. Primeiro, ele descreve para a gente que o viver no Espírito e o viver na carne. O viver na carne é uma vida que pende, é uma vida que se inclina para as coisas desses prazeres, os prazeres mundanos. É meio que não dá para entender, uma pessoa que entendeu o que Cristo fez, uma pessoa que compreendeu a ação do Senhor Jesus na cruz do Calvário, como diz o apóstolo Pedro, pode voltar aos rudimentos. Aquelas coisas sujas. A querer como porcos comer lavagem. Ou como cão querer comer vômito. Tem pessoas que falam, eu entendi, eu compreendi, mas não conseguem largar a sua vida anterior. O argumento de Paulo é que, muito provável, esse tipo de pessoa ainda não conheceu Cristo. Muito provável, essa pessoa ainda não foi alcançada. Porque se ela foi alcançada, se ela chegou a ter os parâmetros da habitação do Espírito Santo de Deus, essa pessoa, automaticamente, ela vai
viver de uma maneira que agrade ao Senhor. Porque a inclinação da carne é morte, é separação, ela é inimizade contra Deus. Não dá para vivermos uma vida em torno da pessoa de Deus e, ao mesmo tempo, vivermos uma vida em torno do mundo. É aquela velha expressão, é o crente Raimundo. Um pé na igreja, um pé no mundo. E é isso que as pessoas precisam sempre entender. Não existe um meio termo. Não existe aquele que está em cima do muro. Ou você, de fato, é um cristão habitado pelo Espírito Santo de Deus, ou você não é um cristão e não tem habitação do Espírito Santo de Deus. Não tem essa questão, olha, hoje eu sou um crente carnal, eu sou controlado pela carne. É interessante que quando o apóstolo Paulo faz essa explicação em 1 Coríntios, ele está chamando a atenção dizendo o seguinte, eu sei que existe o homem natural e eu sei que existe o homem espiritual, mas vocês, o que eu vou chamar? Se vocês dizem que são cristãos, mas estão fazendo coisas da carne, são controlados pela carne. E é preciso tomar cuidado. Porque quando a gente começa a dar alusão para a carne, para os nossos prazeres, lembra aquela expressão, um abismo chama outro abismo? Dê espaço, e você vai ver aonde você vai se enfiando. É como puxar a linha, lembra daqueles desenhos? Que você pega um fiozinho de linha de uma blusa e você vai puxando. E a pessoa anda a cidade inteira e a blusa vai se desfinhando, vai saindo. Quando você pensa que não, você está sem roupa. Por quê? Foi apenas um fiozinho que foi deixado. Viver em torno da carne é isso. É quando você começa a trilhar uma jornada, um caminho voltado para si próprio. É por essa razão que o apóstolo Paulo vai descrever de que isto é inimizade contra Deus. Isto é viver uma vida que você não vai conseguir agradar a Deus. Isto é viver uma vida que você vai viver longe do caráter e da vontade de Deus. Por isso que no capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4, ele define, vocês não têm base, vocês não têm condições para viver uma vida na carne, porque vocês são espirituais, vocês foram alcançados pelo Espírito de Deus. Jesus Cristo pagou tudo o que tinha que fazer, fez tudo o que tinha que fazer para que vocês pudessem ter uma vida em concordância com Deus. Não há mais a exigência, não há mais a cobrança, não há mais a questão de que vocês não conseguem cumprir. Jesus Cristo cumpriu. O que agora? Há a gratidão no coração. Essa gratidão tem que fazer a diferença. Mas, pastor, eu não consigo. E claro que muitas vezes você não vai conseguir. Porque se você quer viver uma vida distante de Deus e pelas suas forças tentar agradar a Deus, você nunca vai conseguir. Se você tenta pelo seu esforço chegar até o altar, chegar até o trono da graça, chegar até a santidade de Deus, você nunca vai conseguir. Porque você é humano, você é falho, você é pecador. E você só consegue chegar até o trono da graça pela ação do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é se rendendo por completo a Ele. É se entregando por completo a Ele. É deixando Ele no controle. É dando a Ele a liberdade da tua vida. Por isso que Paulo vai descrever para a gente, os que vivem então em torno da carne não podem agradar a Deus. Versos 8. Porque tanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. E por que não podem? Porque estão separados. Por que não podem? Porque são inimigos. Por que não podem? Porque vivem uma vida em torno de si mesmo. Mas quem está atrelado e vive as questões do Espírito, vive uma vida e de paz. Percebam que sempre quando se tem essa questão de viver em torno do Espírito Santo, você tem uma questão de paz. É diferente da questão da carne. Você tem paz na tomada de decisão, você tem paz em viver diante do sofrimento, você tem paz diante das lutas, você tem paz diante das circunstâncias adversas, você tem paz para viver mesmo quando o mundo está chovendo canivete, você tem paz. A paz sempre foi e sempre vai ser uma característica daquele que está ligado à pessoa de Deus. Uma vida sem paz quer dizer uma vida distante de Deus. Uma vida em guerra quer dizer uma vida completamente tumultuada, uma vida completamente controlada por si mesmo. Mas quando você deixa a paz de Deus, quando você deixa o Espírito Santo de Deus controlar sua vida, uma das primeiras características que está lá em Gálatas capítulo 5,
5, versículo 22, quando menciona as características do fruto do Espírito, é bem essa. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo e paz. É interessante que quando você estuda essa tríade, ou as novas características do dom, do fruto do Espírito, você percebe que os 3 primeiros é uma ação que você não pode fazer, que não vem de você. Ela é uma ação externa. Ela vem de fora para você. Ou seja, a paz que você tem não é uma paz que você gera por si mesmo. O amor que você tem não é um amor que gera por si mesmo. A felicidade, a alegria que você tem não é uma alegria que gera por si mesmo, é uma ação do próprio Espírito Santo de Deus na sua vida. É por isso que alguns vão dizer que essa tríade, ela está ligada entre a pessoa de Deus e você. É o relacionamento entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e a sua pessoa. Com você, Deus vai ter paz. Com você, Deus vai ter alegria. Com você, Deus vai ter amor. Depois dessa tríade, vai vir então o relacionamento com os outros. E depois consigo mesmo. Mas não estamos falando do fruto do Espírito. Estamos falando a respeito de que você que vive em torno do Espírito, você que vive uma vida no Espírito, você tem vida e você tem paz. Essa vida, ela é uma vida que floresce, ela não é uma vida que vai viver seca, é uma vida que vai viver de uma maneira aonde Deus vai se manifestar. E quem olhar para você vai ver isso. Quando eu estava ontem voltando de uma viagem que estava fazendo, no meio do seco, vamos dizer assim, tinha uma árvore, mas uma árvore tão bonita, assim, ela não era apenas uma árvore, ela era cheia de flores, e umas flores pink, né? bem pink mesmo, aquele rosa bem bonito, bem que se destaca no meio do nada. E ela chamava a atenção. É interessante porque quando a gente pensa em vida, a gente pensa em algo assim, algo que chama a atenção. É algo que por si só não precisa de enfeites, não precisa de glamoures, é algo de vida. Quando a gente ia para o Nordeste, algumas questões me chamavam a atenção ali. O nordestino tem a vida sofrida, mas o nordestino, de algumas maneiras, consegue viver. Dá risada, tira onda, é feliz. Por quê? Porque tem a vida. Naquele aspecto dele ali, na sua circunstância, ele sabe aproveitar o melhor da vida naquele momento. Mas eu quero dizer que o melhor da vida é quando você tem o Senhor Deus. Se a vida já é boa, ela se torna melhor ainda. Por quê? Segundo o apóstolo Paulo, você pode agradar a Deus. O propósito maior da vida é quando você vive para a glória de Deus. É quando você entende de fato isso. Agradar a Deus, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo vai descrever exatamente assim para a gente. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformes este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que é possível? Como que é possível eu poder hoje viver uma vida voltando ao propósito de Deus? Eu vou pedir para o Mateus soltar 2 trechos de um filme para a gente. Preste atenção, se você não assistiu, assista, porque este trecho de filme, ele chama atenção por uma ação do Senhor Jesus. Ele se entregou, ele se humilhou, ele permitiu passar por tudo isso, para que chegasse ao desfecho do versículo 8. Nós, se vivermos na carne, não podemos agradar a Deus. Mas uma vez vivendo em torno do Espírito, em torno do sacrifício, em torno do que o Senhor Deus fez, nós podemos viver uma vida que agrade a pessoa de Deus. Romanos 12, 1 e 2, como nós já descrevemos, chama exatamente a atenção disso. Ainda, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 32, vai nos chamar a atenção também para um outro desfecho nesse sentido. A nossa vida é uma vida que deve ser vivida em torno da graça de Deus. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 32. Veja lá o que diz.
E bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, e como há de agradar o Senhor. Sempre em torno das Escrituras, você sempre vai ver esse propósito, de vivermos para agradar, de vivermos para a glória de Deus. Como que é possível? É possível porque o Senhor passou o sacrifício por nós. É possível porque a culpa que caía sobre os nossos ombros, como nós vimos no caso do garoto, caiu sobre o rei, caiu sobre o Senhor. É possível porque diante das circunstâncias, nós podemos hoje vivermos uma vida inclinada completamente para a ação do rei, a ação do Senhor Jesus, que foi de auto-entregar-se, que foi de auto-humilhar-se. O coração de Deus não é um iceberg. A respeito, veja como se diz, obviamente, o versículo 3 e 4. O coração de Deus não é apenas um nutrido em torno de si mesmo. Muito pelo contrário. Quando a gente pensa na pessoa de Deus, quando a gente vivencia a pessoa de Deus, a gente começa a ver Ele espalhando. Portanto, que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas agora andamos segundo o Espírito. Uma vida, então, pautada no Espírito, é uma vida habitada por Ele. Até aqui, nós vimos que uma vida pautada no Espírito é uma vida sem culpa, é uma vida inclinada ao Espírito e agora é uma vida completamente habitada por Ele. Literalmente, a ideia é de preenchimento. Está ligado ao contexto de casa, de oikos, de habitação. Ou seja, é alguém que de fato faz parte, está no meio, está junto, convive, faz parte da situação, faz parte das decisões. Uma pessoa orientada pelo Espírito Santo de Deus não é uma pessoa aquém do Espírito. É uma pessoa muito pelo contrário, é uma pessoa participativa do Espírito. Por isso que no verso 9 ao verso 11, Paulo diz: vós, porém, não estáis na carne. Percebam essa ênfase que ele faz. Vocês não estão na carne. Vocês têm esperança. Vocês não estão na carne. Vocês têm vida. Vocês não estão na carne. Vocês têm alguém que lutou por vocês. Vocês não estão na carne. Vocês têm algo muito maior do que os prazeres que este mundo lhes apresenta. Porém, veja a palavrinha, a condicional no versículo 9. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Muitas pessoas acham que só pelo simples fato de chegarmos a uma igreja, de estarmos numa igreja, já somos salvos. Não. Nós não somos salvos. Por isso, não. Nós somos salvos quando nós depositamos a nossa fé em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Nós somos salvos quando a ação de Deus começa a operar em nossos corações, por meio da habitação dele. Nós somos salvos quando o Espírito Santo de Deus começa realmente a gerenciar nossa vida, porque aí nós nos entregamos por completo. Nós abrimos mão do nosso eu. A salvação acontece quando nós, de fato, pertencemos a Cristo. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse não pertence a ele. Podemos enganar as pessoas que estão em nossa volta? Podemos. Podemos enganar a nós mesmos? Podemos. Mas nós não enganamos a Deus. Quem ficou curioso do filme, se não assistiu ainda, veja o desfecho desse filme. Tem outros que falam tão claramente sobre o que nós estamos falando. Se Cristo está em vocês, ou em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Ele faz uma questão de voltarmos lá no início, lá em Romanos capítulo 7, quando ele chama a atenção de que agora nós temos essa liberdade, morremos para a lei foi, assim, de uma certa maneira, vencida e vivenciada, alcançada o seu êxito na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós alcançamos o êxito de nos tornarmos justificados, conforme capítulo 5, versículo 1. E aí Paulo vai descrever o seguinte: olha, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o que quero fazer não faço, mas o que não quero, isso faço. Se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Então essa lei em mim,
que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. E é interessante como o apóstolo Paulo vai chamar a nossa atenção. Estamos em Cristo. O pecado não tem mais domínio. Estão em Cristo, o pecado não mais nos escraviza. Estamos em Cristo, não temos mais a condicional de nos inclinarmos para a carne. Então, o que nós temos que fazer? Se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus, que habita em vós, ressuscitou dos mortos, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vos vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Em outras palavras, se Deus foi poderoso para trazer Jesus Cristo de volta, você acha que Ele não é poderoso para te fazer viver uma vida que agrade a Ele? Se Deus foi poderoso para assumir o seu lugar na cruz do Calvário, como nós vimos naquele filme, na pedra, você acha que Deus não é poderoso para te dar condições de viver uma vida que agrade a Ele? Às vezes nós não vivemos uma vida em torno do Espírito, porque nós ainda estamos olhando para nós. E quando a gente olha para nós vemos homens e mulheres fracos. Então, 3 considerações ao final desse texto. Primeiro, considere que você anda livre. Considere que você anda leve. Você não tem fardo. Você não tem peso. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, chama a nossa atenção quando o Senhor Jesus descreve para a gente de que Ele veio tirar o nosso fardo, Ele veio tirar aquilo que nos levava para baixo. O Senhor Jesus veio tirar a opressão, o Senhor Jesus veio tirar o peso que nos obrigava. O Senhor Jesus veio tirar de nós aquilo que era ruim. E assim diz o texto: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vocês não têm mais jugo. Vocês não têm mais peso. Vocês não têm mais fardo. Segundo, considere que vocês têm uma liberdade. E na liberdade de vocês podem se inclinar para o Espírito de Deus. Vocês não são mais cativos, vocês não são mais escravos do pecado. Portanto, inclinam-se para o Espírito, porque no Espírito nós temos vida e paz. No Espírito nós atingimos o propósito da raça humana, viver para a glória de Deus. Nada mais que isso. Terceiro e último, considere que o próprio Deus habita em você. Você não é habitado por um santo, você não é habitado por um homem muito bom, eloquente, você não é habitado por um ser divino inferior, você é habitado pelo próprio Deus. O Espírito de Deus habita em você. Em outras palavras, o que era impossível, o que era algo completamente inadmissível, tornou-se realidade. Paulo vai chamar a atenção disso em 1 Timóteo, quando ele descreve da seguinte maneira. 1 Timóteo capítulo 3. Escrevo-te essas coisas, verso 14, esperando em ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória de Deus. Qual é o mistério da piedade? Deus se fez presente no meio dos homens. Deus vive perto. Deus não vive longe. Portanto, o apóstolo Paulo nos chama a atenção de que uma vida no Espírito é uma vida sem culpa, é uma vida inclinada pelo Espírito e é uma vida habitada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos colocar de pé? Santo Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo,
Ajuda-nos cada vez mais a nos entregarmos por completo. Eu acredito que o termo seja exatamente este: entrega. Porque não há mais nada do que ser feito. Mas nós precisamos crer e acreditar e confiar. Querer mais do Senhor nas nossas vidas. Às vezes, ó Deus de amor, não vivemos a totalidade de uma vida espiritual porque nos afundamos nas nossas culpas. Deixamos de lado o que o Senhor fez. Deus Santo, em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos a realmente dar espaço, querer essa totalidade, viver não uma vida de cobrança, mas viver uma vida de gratidão ao Senhor. E essa vida de gratidão vai nos levar a viver a vida, viver a paz do Senhor, a viver de uma forma agradável ao Senhor. Vai ser algo natural. E é isso que nós precisamos entender, que a vida espiritual não é uma vida forçada, ela é natural. Ela é o reflexo do Senhor Jesus nas nossas vidas. Porque o Senhor habita em nós. É por isso que o Senhor nos amou, porque o Senhor queria fazer-se presente nas nossas vidas e nos dar uma condição nova de vida. Louvado seja o teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por esse presente, obrigado pelo Natal, obrigado pela vida que temos em Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém.